Sim, o Vitória saiu da lanterna. Mas como se o Vitória nem jogou? O Fluminense tomou 2-0 do Cruzeiro e quem está na lanterna nesse momento da Série A do Campeonato Brasileiro é o Fluminense, com 6 pontos conquistados, mais um saldo de -8. Apanhou mais uma ontem e o Vitória pulou uma posição e está com 6 pontos conquistados. O que eu vou falar agora é meio que, entre aspas, paradoxal, entre aspas, contraditório, mas que na minha cabeça faz sentido. Para mim, a rodada ontem não foi muito boa, não, para o Vitória. Duelo de confronto direto, Atlético Goianiense e Criciúma. Quem vencesse seria ruim. O ideal seria um empate. O jogo estava sendo um empate até a reta final do segundo tempo. E o Criciúma faz um 2-1 com o Luiz Fernando passando a ser goleiro, porque Ronaldo foi expulso. Ele vai para o gol, Luiz Fernando, e o Criciúma se aproveita disso, de falta, cobra falta no ângulo e vence a partida por 2-1. No confronto direto, você tem que analisar o resultado. Se foi empate, tá ótimo. E o Vitória briga com essa galera do confronto direto, tá ótimo. Se foi vitória, é ruim. E foi ruim. Cuiabá venceu do São Paulo. Gente, de verdade, eu não consigo achar explicações. Não me perguntem qual é a lógica disso. Para mim, não tem lógica. Eu não consigo, irmão, não consigo. É um pacto, eu não sei o que é. Eu não consigo achar argumentos plausíveis para explicar isso. O Cuiabá venceu do São Paulo no Morumbi. O São Paulo que estava invicto ali com o Zubeldia, jogando muita bola, perdeu para o Cuiabá, gente. Esse time limitadíssimo do Cuiabá. Cara, se você pega esse time do Cuiabá e veste o uniforme do Sport, o Cuiabá cai na lanterna. Mas dá certo no Cuiabá, ninguém sabe por quê. E não só no Sport, bota no do Vitória, cair na lanterna. Aí já começa a achar vitórias que ninguém projeta. Ninguém projetava o Cuiabá vencendo ontem. É isso. O Cuiabá é isso. É o time das causas impossíveis, que acha vitórias quando ninguém vai projetar. Daqui a pouco ele vai achar uma vitória espírita contra sei lá quem. Quem? Não sei, mas vai achar. Bom, o resultado foi bem ruim para o Vitória. O Cuiabá saltou ali para a 13ª colocação com 10 pontos conquistados. Juventude e Vasco, confronto direto, da galera que briga para não cair. E se é um confronto direto, ter vencedor não é muito legal. Juventude venceu no Alfredo Giacone e o Juventude chegou a 13 pontos, com esse time limitadíssimo e com o Jean Carlos fazendo gol. Também não consigo explicar muito bem isso. Aliás, eu até consigo. O Alfredo Giacone tem alguma coisa ali que eu não sei o que é, que tipo, você contrata um jogador meia boca para a Série B, meia boca bonzinho ali no máximo. Na Série A você sabe que não vai jogar muita coisa, mas no Alfredo Giacone parece que se inspiram em Toni Kroos, em, sei lá, Lampard, Gerrard, é algo que não faz muito sentido isso também na minha cabeça. Aí você pega o Peixoto, por exemplo, Matheus Peixoto no Sport, é que o cara não sabia dominar uma bola na Série de 2021, se eu não me engano. O cara não sabia dominar uma bola. Chega no Juventude, o cara é artilheiro da Série A, pô. 9 gols marcados, aí depois ele saiu para a Europa e tal, um negócio mais ou menos assim. Então, não me perguntem também muitas coisas, porque eu não consigo explicar muito bem. Ah, veja só, é um erro de análise sua. Não é, meu irmão, o time é ruim, pô. Só é analisar. O time do Juventude com a maioria aí, o time é ruim, pô. Mas ganhou mais um, gol de Carlos de falta. Não tem muita explicação, não. De verdade mesmo, eu tento achar explicação aqui, eu não consigo. Beleza, o time tá bem encaixado, o time bem treinado, faz o Alfredo Giacone ali do inferno para o adversário. Beleza, verdade. Mas você viu até o próprio jogo do Juventude contra o Vitória, que para mim o Juventude até merecia ganhar um pouquinho mais até do que o Vitória. O jogo terminou em empate. Mas você não viu também nenhum grande futebol de Juventude, não. Nenê, com 40 anos de idade, é titular de Juventude, gente. Mas ganhou mais uma do Vasco. Beleza, aí Inter e Corinthians 1-0, aqui foi um bom resultado para o Vitória, e o Fluminense perder de certo modo também foi um bom resultado para o Vitória, sem dúvidas nenhuma. É o seguinte, o cenário aqui da tabela rapidamente, né? O Vitória, ele está hoje a 1 ponto do 16º, que é o Vasco. O Vitória, ele tem quase o mesmo aproveitamento do 16º, né? 22%, e o Vasco tem 23%. O Vitória tem um jogo a menos do que o Vasco, um jogo a menos do que o Corinthians, e um jogo a mais do que o Grêmio, e um jogo a menos do que o Fluminense. É o seguinte, se o Vitória perder hoje para o Atlético Mineiro, volta para a lanterna. Se vencer, pula o Grêmio, pula o Corinthians, pula o Vasco, pula o Atlético Goianiense e também é só isso também, né? Vai para a 15ª colocação e empurra a galera para baixo. E assim, por que eu falei que é meio paradoxal, né? Tipo, no final das contas, se o Vitória vencer, a rodada foi ótima para o Vitória. Se o Vitória vencer os do Atlético Mineiro, que pode vencer, a rodada foi espetacular, porque já vai sair do Z4. Mas é porque assim, gente, o que eu vou falar agora
está enviesado na minha cabeça que eu preciso trabalhar um pouquinho mais. Concordo, admito isso. Eu estou admitindo nesse próprio vídeo. Isso aqui é quase que uma terapia para mim. Eu sei que o Corinthians não tá jogando nada. Eu sei, é horrível. Veja só. Eu vou chegar na minha seguinte conclusão aqui. Se eu fosse palpitar, que eu não acredito que nenhum grande caia esse ano, tá? Eu não acredito. Mas se eu fosse palpitar em um grande caindo, seria o Corinthians. Gente, o time não joga nada. O time é uma baderna financeiramente falando, administrativamente falando, taticamente falando, tecnicamente tá mal pra carvalho. E você vê um Corinthians em frangalhos. O presidente do Corinthians falou, acho que foi ontem, antes de ontem, o time não tem R$1 no caixa. O time tá falido. O presidente do Corinthians falou isso. Então, eu boto mais fé que o Corinthians cai. Se eu fosse palpitar que algum grande vai cair, né? Óbvio. Mas isso aqui ainda tem 28 rodadas para uma galera. Tem muita coisa para acontecer ainda. O Fluminense tem um elenco mais robusto. Eu sei que tá uma crise arretada lá. Os caras estão mal, mas ainda não acredito que o Fluminense vai cair. Nem o Grêmio tá focado em Copas, tem 2 jogos a menos aí. Quando focar na Série A, beleza que não tem um grande elenco, tá longe de ter. Mas, até e ontem jogou mal contra o Fortaleza, mas quando começar a engrenar, não acredito muito que o Grêmio vai cair também. Mas futebol, pode cair? Pode. O Vasco tem a SAF, eu também acho, pelo fato da SAF e tal, eu fico também com um pouquinho de receio de acreditar que o Vasco vai cair, apesar de ter um time limitadíssimo, principalmente no meio para frente ali, na verdade as pontas do Vasco e tal, tem uma outra peça ali interessante, mas a maioria são jogadores limitados mesmo. Um time como um todo, né? A zaga também, né? Lá essas coisas, enfim. Mas tá embolado. E aí eu olho pro Vitória, eu sempre olho pro Vitória, gente, em relação aos demais times, no papel, na teoria, que brigariam para não cair até o final da Série A. O Atlético Goianiense tem 2 pontos a mais do que o Vitória. Criciúma tem 3 pontos a mais do que o Vitória. Cuiabá tem 4 pontos a mais do que o Vitória. E o Juventude tem 7 pontos a mais do que o Vitória. Então, é óbvio que o campeonato você não tem que olhar para o Juventude nesse momento, que é o 11º colocado. Você tem que focar no 16º, é óbvio. Mas é sempre olhar, quantos pontos eu tô de Juventude? Eu tô a 6, 7 pontos, eu tô muito longe. Porque no papel, o Vitória tem um elenco, na minha visão, até melhor do que a do Juventude. Até melhor. Mas na bola, até o momento, não mostrou muito isso dentro de campo, não. Vamos para os gols aqui, tá? Fortaleza venceu, eu acompanhei o jogo. A bronca que não dá para trazer grandes análises aqui, porque vai ficar um vídeo absurdamente longo e a galera não vai nem clicar para ver. É o seguinte, vamos passar aqui para os gols da rodada. São Paulo e Cuiabá no Morumbi, e o Cuiabá vence 1-0, gol de Eliel. Se bota Eliel no Sport, no Pernambucano o cara não ia fazer um gol. Aí na Série A já mete um golaço no ângulo contra o São Paulo no Morumbi, decidindo fazendo o gol da vitória. Ai, vai ter gente aqui me xingando, né? Já teve torcedor do Cuiabá, inclusive, me xingando, né, no direct, falando que eu não sei de nada e tal. O time é ruim mesmo, essa é a realidade. O time não é bom, não. Se o time fosse bom, estaria lá em cima na tabela. Juventude e Vasco, vamos passar aqui. O Ju venceu mais uma no Alfredo Jaconi. Imparável a Juventude no Alfredo Jaconi. Lucas Barbosa, que se bota no Sport, não seria titular na Série B. Finaliza de fora da grande área fazendo gol, vivendo a fase artilheira aí no Juventude. Tô brincando, essa aspa que eu soltei ultimamente. Recentemente, tá? Nos últimos segundos. E o Juventude faz o 2-0, golaço de falta de Jean Carlos. Na verdade, de Léo Jardim contra, né? Mas que ele foi o principal fator ali, principal expoente pro gol entrar. Ele finaliza a bola, quase que seria um golaço, bate no travessão em Léo Jardim e entra. 2-0 Juventude no Alfredo Jaconi. Eu tenho que parar aqui rapidamente nos gols para trazer mais uma vez aqui a tabela da Série A, né? Como mandante. O Juventude é o 4º colocado como mandante. Ele faz valer o mando de campo muito, velho. É por isso que eu até falei, cara, desses times que subiram, Juventude, Vitória, Atlético Goianiense e Criciúma, o que eu só não cravo que já caiu é o Juventude por causa do Alfredo Jaconi, que os caras parece que não perdem lá de jeito nenhum, bicho. E conseguem arrumar muitos pontos. Conseguiram mesmo 11 pontos. Dos 13 pontos do Juventude na Série A, 11 é no Alfredo Jaconi, pô. Não perdeu nenhum jogo, 3 vitórias e 2 empates, então tá muito bem. Tá no G4, pô, na Série A, dentro de casa. É algo, para mim, também inacreditável. Mas tá aí, venceu mais uma no Alfredo Jaconi. Vamos passar agora para Fortaleza. Fortaleza e Grêmio se enfrentaram no Castelão e deu quem? Deu Fortaleza, né? 1-0. Gol de pênalti dele, Juan Martín Lucero. É o gato Lucero. 1-0 Fortaleza, cobrança de pênalti dele no cantinho. Quase que bochecha da rede, bola pro lado, goleiro pro outro, não tinha o que fazer. E o Fortaleza venceu a partida. Era para vencer demais. O pênalti foi bem marcado na minha visão. O jogador do Grêmio, na origem do lance do pênalti, que foi pro VAR, ele se atira.
simulando uma falta, e quando ele se atira simulando a falta, ele abre muito os braços, ele se atira pá, como se ele tivesse sofrido uma carga nas costas, que fosse faltosa, e na minha visão não foi. Ele se atira pulando e com as mãos muito para cima. A bola bate na mão, acho que foi na cabeçada de Tite, se eu não me engano, não lembro agora exatamente. Deu margem, pênalti, 1-0 Luceiro, depois que o Pepe foi expulso, volante do Grêmio, bom jogador por sinal. E aí o Fortaleza ele cria pelo menos umas 3 chances claras, teve bola na trave, teve Luceiro perdendo 2 gols cara a cara, 1-0 ficou barato pro Grêmio, poderia ser um 3-0, 3-1, diria que seria mais ou menos isso, o placar justo do jogo. Dito isso, no último lance da partida, Tinga comete uma falha ali com a saída de jogo, sai um contra-golpe do Grêmio e o Grêmio mete uma bola na trave e quase que seria gol. Se terminasse empate também não seria nenhuma coisa de outro mundo, mas óbvio que o Fortaleza mereceu vencer o jogo 1-0 e se recuperou aí na tabela, né? Nesse momento o Fortaleza ocupa a 12ª colocação com um jogo a menos em relação à galera aí também, pode subir posições com esse joguinho aí atrasado na Série A. Rapaziada, eita, nem compartilhei a tabela, né? Fortaleza se recuperou aqui, ó, na 12ª colocação, com 13 pontos conquistados, 48% de aproveitamento. Tá bem na Série A, cara, dentro das suas limitações, dentro do que pode fazer. Tá focado em Sul-Americana, já desfalcou muito time na Série A para jogar a Copa do Nordeste também. Então, dentro das suas limitações, não tá ruim, não, a campanha de Fortaleza, na minha visão. E o Bahia perdeu uma posição, tá em 18º lugar, com 18... Foi mal. O Bahia tá em 4º lugar, com 18 pontos conquistados. Se vencer hoje do Flamengo, vai a 21, assume a liderança da Série A. Se perder, o Flamengo vai a 21, óbvio, e aí o Bahia pode perder posição para o Palmeiras, que vai jogar hoje contra o Bragantino. O Bahia está com 18 pontos, mas iria 10 jogos, ficaria com um jogo a mais do que o próprio Cruzeiro, poderia perder posições aí com o decorrer das rodadas. Então, o Bahia não está na situação tão simples assim, porque tem que vencer do Flamengo no Maracanã. E nunca é fácil vencer do Flamengo no Maracanã. Loucura, né? Rapaziada, eu ia fazer uma análise pré-jogo aqui dos dois times, do Bahia e Flamengo, e Vitória e Atlético Mineiro, mas vai ficar algo muito longo, absurdamente longo, então eu não vou fazer isso aqui agora. Talvez no próximo vídeo ou em lives a gente vai abordando um pouco mais sobre a partida, tá? Óbvio que em Vitória e Atlético Mineiro você tem um jogo muito difícil para as duas equipes. O Atlético Mineiro tem vários desfalques. Vou trazer rapidamente aqui uma para ver a escalação dos dois times. E Bahia e Flamengo também. O Atlético Mineiro vai ter alguns desfalques por convocação para a Copa América, por lesão, por suspensão. O Hulk foi expulso. Então já é um time muito alternativo do Atlético Mineiro para pegar o Vitória no Barradão. E o Bahia vai pegar um Flamengo também com muitos desfalques. Mas mesmo assim é um Flamengo, porra, com um time muito bom ainda assim, né? E jogando no Maracanã é favorito para vencer o jogo, sem dúvidas. A gente tá de volta aí mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. Valeu, gente. Tamo junto.